Bom dia, pessoal. Vamos aí mais um estudo da abençoada física, né? A aula de física de hoje, dilatação térmica dos sólidos, né? E dos líquidos. Aqui nós vamos ver por parte, começando aí pelo estudo dessa dilatação nos sólidos, como é que ela ocorre, para depois a gente ver aí no caso dos líquidos. Vamos lá, o que é essa dilatação, não é isso? Talvez você já tenha visto alguns rachões assim, calçada bem grande, né? Alguma laje. E você diz, olha, vai conversar com o pedreiro, ele termina falando que foi uma falha ali na massa, a massa ela é muito forte e termina apresentando esses rachões. A maioria desses rachões, pessoal, ocorre devido à dilatação térmica. O que é essa dilatação? É justamente quando ocorre uma variação de temperatura nesse sólido, então suas moléculas apresentam um maior estado de agitação térmica e aí precisa de um espaço maior para acomodar. É tanto que em ponte, viaduto, você pode observar aí nessa segunda imagem, né, que ele tem ali uma garra, né, ali é a chamada junta de dilatação, que é justamente para comportar o quanto vai dilatar essa superfície, não é? Esse viaduto, essa ponte, para evitar que rache e chegue até a ruir. Veja só, geralmente quando a temperatura de um corpo aumenta, né, suas dimensões também aumentam. Fica às vezes difícil de acreditar, mas ocorre sim. Nós todos somos feitos a partir do quê? De moléculas. E essas moléculas apresentam energia térmica devido justamente o seu estado de vibração molecular. Então, quando aumenta essa vibração molecular, precisa de um espaço maior para acomodar essa agitação. Então, o sólido ele dilata, ele aumenta suas dimensões devido ao aumento na variação de temperatura que ele apresenta. Então, pode alguém aí se perguntar, professor, e se diminuir a temperatura, diminui também? Diminui. Você vai ver isso num portão de alumínio. Durante o inverno, se for lá dar uma observada, ele está um pouquinho menor do que quando for o período de verão, né? Que às vezes ele dá até uma emperrada lá o portão, tá certo? Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar em escala molecular. Olha só, esse movimento é causado pela agitação molecular, né? Como já tinha falado, as partículas se agitam buscando mais espaço. Então, se elas vão agitar buscando mais espaço, então para acomodar essa agitação, o sólido aumenta suas dimensões, né? Quando temos substâncias em um determinado estado da matéria, né, ao aquecermos este corpo, as moléculas se agitam, modificando assim o seu lugar no espaço, sem ruptura de suas ligações. É bom a gente deixar isso aqui bem claro, né? Não está ocorrendo uma mudança de estado de agregação, ele está aumentando um pouco suas dimensões. Dependendo do tipo de substância, se aumenta demais a temperatura, então o que vai acontecer? Vai ter uma mudança de estado de agregação, vai passar do sólido para o líquido, né, do líquido para o gasoso e aí por diante, que isso aí já é assunto para uma outra aula nossa, que é a de calorimetria. Mas vamos dando a sequência. Para ficar mais simples de estudar essa dilatação, nós vamos aqui separar, né? Vamos primeiro estudar essa dilatação de forma linear, depois a superficial, depois a dilatação volumérica. Como é que se dá, então, essa dilatação linear? A dilatação linear, nós vamos considerar que o sólido ele está dilatando apenas o seu comprimento. Professor, mas como assim? Vai desprezar a largura, a altura desse sólido? Preste bem atenção, você pega aí um fiozinho lá de estender roupa, aquele fio lá de alumínio, né? Ou então um cabo de aço que o pessoal às vezes usa para estender roupa. O comprimento dele é muito superior em relação à medida de sua área de seção transversal. Então, nesse caso, nós vamos desprezar essas outras dimensões e vamos levar em consideração apenas a dilatação linear, certo? A dilatação no comprimento desse fio. Nos exemplos que eu estou botando aí na imagem, pode dar uma observada, né? Uma linha férrea, o comprimento dessa linha férrea é muito, muito grande em relação à sua área de seção transversal, não é isso?
E pode observar, é claro que a foto aí tem um pouco de exagero, né? Essa primeira imagem, o ciclista passando ali e a linha férrea toda torta. Para que ocorra isso, só se você fizer uma fogueira na linha férrea, né? Que aí vai aumentar demais a temperatura dela. Para comportar a dilatação térmica no cotidiano, então você deixa o que é chamado de junta de dilatação. Essa junta aí, esse pequeno espaço entre uma barra de ferro dessa aí, né, ou de aço, dessa linha férrea e outra, ela vai comportar o quanto se dilata. Então você vai calcular, de acordo com a região, né, o quanto varia a temperatura dessa região aí durante o ano, para saber qual a medida dessa junta de dilatação. Caso contrário, vai arrebentar tudo. Isso não é o que a gente quer. Então, é bem simples o conceito. Você vai levar em consideração apenas a dilatação linear. Mas vamos entender um pouco a mais, não é? Vamos lá ver um pouquinho de conta também. Olha só, no caso aqui, estudando a dilatação linear, você pode levar em consideração o quê? Uma haste metálica. Então, experimentalmente, se você pega lá uma haste, como mostra a imagem, que tem um comprimento inicial L0 de 100 centímetros, e fornece energia para ele na forma de calor, não é? Tem uma fonte térmica aí. Então, aqueceu ela, verificou que ocorreu uma variação no comprimento, ΔL, olha lá, de 0,012 centímetros. Então, pegando uma haste metálica, não é? 2 vezes maior, olha só, o comprimento inicial agora 200 centímetros na segunda situação, 200 centímetros. Você fornecendo a mesma quantidade de calor, né? Verificando a mesma variação de temperatura que na haste anterior, você vai observar que ela dilata o dobro. Olha só, a variação do comprimento ficou em 0,024 centímetros. Então, essa variação do comprimento ΔL, né, de uma barra metálica, aí, ela vai sofrer esse aquecimento e ela vai dilatar diretamente proporcional ao comprimento inicial dela. Então, nós já começamos a observar que essa dilatação térmica linear, né, a dilatação térmica desse sólido, vai depender das suas dimensões iniciais, no caso, o comprimento inicial. Vamos ver outra que influencia agora aqui, ó, a variação de temperatura. Veja que a variação de temperatura está representada aí na imagem por Δθ. Pegou-se 2 barras metálicas de mesmas dimensões, de mesmo material, e apresentou aí em cada uma variação de temperatura diferente. Na primeira foi uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, ela apresentou uma variação no comprimento ΔL lá, ó, de 0,012 centímetros. Já se você dobrou essa variação de temperatura, ó, para uma haste de mesma dimensão, com o mesmo material, ela teve o dobro na variação de comprimento. A variação de comprimento foi 0,024 centímetros. Então, essa variação de comprimento, ela vai depender tanto das dimensões iniciais, como também da variação de temperatura sofrida aí pela hastezinha metálica, não é? Pelo corpo. Essa variação de temperatura você pode representar por Δθ, como está na imagem, ou então ΔT maiúsculo, como vocês podem observar aí. Em questão de nomenclatura, vocês vão escolher aí, né? Eu prefiro usar ΔT, né? Que o pessoal associa mais aí a variação de temperatura do que Δθ. Mas eu tenho que mostrar que aí outros autores vão apresentar aí com Δθ. Vamos ver do que mais depende essa variação de comprimento dessa haste. Olha só aqui, ó. No caso aí, ó, repetindo as experiências com barras de metais diferentes, observamos o mesmo comportamento, mas a dilatação é específica para cada caso. A variação do comprimento ΔL de uma barra que sofre aquecimento depende do material que a constitui. Então, o material também vai influenciar. Assim, observa a equação aí, ó, ΔL, que é a variação de comprimento, vai ser igual a L0, que é o comprimento inicial, que multiplica alfa. Esse alfa aí é chamado de coeficiente de dilatação linear, que multiplica a variação de temperatura. Quem é esse coeficiente de dilatação linear? Esse coeficiente de dilatação linear é uma característica do material, né? Então ele vai estar ali, dependendo de cada material que você vai usar para
uma construção, não é? Sei lá, montar lá uma peça, uma cadeira, algo desse tipo. Então, cada material vai apresentar um alfazinho desse aí, que é o coeficiente de dilatação linear. Mas aí, professor, eu quero usar uma equação que determine direto o comprimento final que essa haste, né, que esse fio vai apresentar. Você pode usar aí essa equação logo aí do lado, ó. L igual a L0, né, que multiplica 1 mais alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que multiplica ΔT, que é a variação de temperatura. Tá bom? O importante aqui é a gente entender quais são as grandezas que estão influenciando na variação do comprimento. Eu vou repetir, depende das dimensões iniciais, da natureza do material, que é o alfa, né, e da variação de temperatura. Vai ficar dependendo aí dessas três grandezas, certo? No caso aqui, esse alfa, nós podemos encontrar tabelas, ó, como eu vou mostrar aqui para vocês, de várias substâncias, e ele vai dando aí o coeficiente de dilatação linear desses materiais. Cada um aí, ó, aço, ferro, alumínio, bronze, chumbo, cobre, tem um montão de material. Quanto maior o coeficiente de dilatação linear, maior vai ser também a variação de comprimento que esse material vai apresentar. Vamos pegar um exemplo aqui de aplicação. Ó, vou fazer umas contas aqui, ó. Uma barra apresenta a 10 graus Celsius comprimento de 90 metros. Sendo feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear médio vale 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, a barra é aquecida até 20 graus Celsius. Então eu tenho a temperatura inicial, tenho a temperatura final, tenho o comprimento inicial e tenho o coeficiente de dilatação linear dessa barra, né? Então, ó, determine a dilatação ocorrida. A dilatação ocorrida é o quê? O quanto variou, né, esse comprimento dessa barra. Aqui, ó. Vamos lá. Usando aí essa equação, né, da dilatação linear, você tem ΔL igual a alfa, multiplica L0 que multiplica Δθ, variação de temperatura, né? O autor que eu peguei aqui a questão, ele usa Δθ, não ΔT. Então ele mostra aí, ó, só é substituir os valores. O alfa, certo? 19 vezes 10 a menos 6. O comprimento inicial, que está lá, 90 metros, né? Passando para centímetros, deu 9.000 centímetros, que multiplica a variação de temperatura, que foi de 10 para 20 graus Celsius. Então a variação aí, 10 graus Celsius. Ah, professor, por que passou para centímetro? No caso, a variação, pessoal, de comprimento é pequenininha. Se botar em metro aí, ia ficar 0,0171 metros. Então, para que a gente entenda, né, ter uma boa noção, vou botar aqui em centímetros, mas isso aí é opcional, tá bom? Pode observar que a variação do comprimento ficou aí, ó, 1,71 centímetros. Foi só multiplicar tudo. Acabou. Para a letra B aqui, ó, a dilatação relativa. Essa dilatação relativa aí, você vai fazer uma relação, né, com a medida que você viu que variou o comprimento em relação ao que você tinha anteriormente. Mas ali, ó, letra B, a dilatação relativa expressa em porcentagem. Dilatação relativa, eu peguei uma razão, ó, variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Então, variação do comprimento 1,71 dividido ali, ó, pelo comprimento inicial, 9.000 centímetros, deu 0,00019, né? Vamos botar isso aqui em porcentagem, então multiplica por 100%, deu aí um aumento, né, de 0,019% em relação ao que você tinha anteriormente. Vamos seguindo. O comprimento final da barra. Olha só, esse comprimento final aqui, você vai escolher, né, usar aquela equação que eu mostrei ou simplesmente substituir aí na variação do comprimento. O comprimento final da barra vai ser o quê? O que ele já tinha, mais o que aumentou. Então você tem aqui o comprimento inicial 9.000 centímetros mais 1,71, que é o comprimento, a variação do comprimento, deu aí um comprimento de 9.001,71 centímetros. Tá certo? Vamos embora. Pegar agora aqui a dilatação superficial. Essa dilatação superficial, nós vamos levar em consideração
a superfície se dilatando. Tá certo? O quanto vai dilatar agora toda a área. Tipo o quê? Uma ponte, um piso cerâmico, não é? Uma forma de bolo, uma forma de pizza. Né? O quanto está se dilatando. Ó. Então eu peguei uma imagem aqui, a ponte que se arrebentou todinha aí. Ó, em dias quentes, as seções de pistas de concreto se dilatam, podendo causar rachaduras. Né? Então temos que deixar esses pequenos espaços, né, que são chamadas juntas de dilatação, entre essas seções. Né? Normalmente o pessoal usa o betume como esse material, né, para essa junta de dilatação. Já na dilatação superficial, eu vou ter que levar em consideração não só o comprimento, né, como é a área. Olha só como vai ficar a nossa situação de estudo. Eu tenho aqui uma figura 1, tem ali uma área inicial, ao ser aquecida, ó, aumenta a agitação molecular e ela aumenta toda a sua área. Como eu já tinha falado antes para vocês, essa variação, né, nas dimensões, nessa dilatação térmica, depende primeiro, as dimensões iniciais do corpo, depois, natureza do material, depois a variação de temperatura, ó, as 3 grandezas. Então, no caso aqui, eu tenho a área, por isso estou usando ali ΔA. ΔA é a variação da área, né? A0, ó, igual a A0, área inicial. Beta vai ser o coeficiente de dilatação superficial, porque agora nós vamos ter toda a superfície aí se dilatando, e ΔT é a variação de temperatura. Pode observar aqui embaixo que o beta ali, que é o coeficiente de dilatação superficial, ele é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Tá bom? Fica atento a isso aí. Ó só. Então, no caso aqui, mudou o quê? Só as equações. A natureza é a mesma, né? Da variação aí das dimensões de um corpo. Vamos pegar uma aplicação aqui da dilatação superficial. Vamos fazer umas contas. Olha só. Uma placa apresenta inicialmente a área de 1 metro quadrado a 0 graus Celsius. Ao ser aquecida até 50 graus Celsius, sua área aumenta de 0,8 centímetros quadrados. Vamos entender, ó. Ele tem uma área de 1 metro quadrado, variou a temperatura de 0 até 50 graus Celsius e aumentou a sua área. Opa, aqui já temos a variação da área, de 0,8 centímetros quadrados. Ele pede aqui na questão, determine o coeficiente de dilatação superficial e o coeficiente de dilatação linear, né, do material que constitui a placa. Pessoal, direto ali na equação, ó. Variação da área é igual a beta, não é isso? Que multiplica a área inicial, que multiplica ΔT, né, que é a variação de temperatura. Passa tudo lá para o outro lado, ó, beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vai ser igual a variação da área dividido pelo produto, a área inicial que multiplica a variação de temperatura. Só substituir os dados, ó. 0,8 sobre 10 a quarta, né, que é a área inicial, 1 metro quadrado. A gente passa aqui ele para centímetro quadrado, ó, tá ali a transformação, vai dar 10 a quarta, que multiplica 50. Então, dividiu tudo aí, tá? A gente vai ter aí um beta, né, o coeficiente de dilatação superficial, igual a 16 vezes 10 a menos 7 graus Celsius a menos 1. Ah, professor, e para calcular o linear? O beta não é 2 vezes o alfa? Né? Então, alfa vai ser quem? Beta sobre 2. Só é dividir esse valor por 2, deu ali, ó, alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, igual a 8 vezes 10 a menos 7 graus Celsius a menos 1. Tá bom? Vamos seguir agora para a dilatação volumétrica. Vocês viram que depois da linear, coisa anda, viu? Vamos lá, fica bem mais simples. A dilatação volumétrica. No caso agora você vai levar em consideração o volume do sólido. Olha só, o cara bem fortão ali, ó, não consigo desatarrachar, né? Desatarrachar esta porca, tá presa. Aí o cara ali mais franzinozinho pegou, ó, usou o quê? A inteligência. Aqueceu aquela porca, ela dilatou ali as 3 dimensões dela, né, o seu volume, e ele conseguiu soltar facilmente ali daquele eixo. Né? Então, no caso da dilatação volumétrica, nós vamos considerar o volume, a dilatação nas 3 dimensões do corpo. Ó. Variação de volume ali, ó, vai ser igual ao volume inicial, que multiplica gama, apareceu agora um novo coeficiente,
Esse gama aí é o coeficiente de dilatação volumérico, que multiplica a variação de temperatura, certo? Esse gama, já que é o volumérico, ele vai ter o valor de 3 vezes a medida do coeficiente de dilatação linear, tá bom? No caso, se você quiser uma equação para determinar direto o volume final, você tem essa segunda equação aí, ó. O volume final é igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais gama, que multiplica a variação de temperatura. Agora é só a aplicação aí dessa equação para determinar a variação de volume no sólido. Vamos ver? Aqui, ó. Coeficiente de dilatação linear médio de um sólido homogêneo é de 12,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Um cubo desse material tem volume de 20 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. Então, olha o que ele pede, ó. Determine o aumento de volume, né, a variação de volume sofrido pelo cubo, quando sua temperatura se eleva para 40 graus Celsius. Ali embaixo você tem a imagem, o volume inicial, né, e ele aumentou para um volume final, depois aí de ter variado sua temperatura de 10 para 40 graus Celsius. Primeiro, vamos para os dados, né? Foi nos fornecido aí o coeficiente de dilatação linear. Então, o coeficiente de dilatação volumérico, 3 vezes o linear, só fez multiplicar aí, ó, gama igual a 3 vezes o valor do alfa. Deu 36,6 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O volume inicial é de 20 centímetros cúbicos, né? A variação de temperatura, né, passou de 10 para 40, então foi uma variação de 30 graus Celsius. Agora vamos lá, direitinho aqui na equação, né, da variação aí desse volume, ó. Variação de volume igual a gama, que multiplica o volume inicial, que multiplica a variação de temperatura. Só foi substituir os dados, pessoal, e multiplicar. Coeficiente de dilatação volumérico, 36,6 vezes 10 a menos 6, que multiplica 20, que multiplica 30. Está lá o resultado da variação de volume, 0,022 centímetros cúbicos. Então, o importante é você reconhecer o que está ocorrendo nessa dilatação térmica desses sólidos, né? Ocorre uma alteração nas dimensões devido a essa variação de temperatura, que depende das características do corpo, como dimensões iniciais e a natureza do material. Há uma aplicação que a gente vê aí muito dessa dilatação térmica, às vezes fica um pouquinho escondido no nosso cotidiano. Essa aqui, ó, as lâminas bimetálicas, né? Ó, a lâmina bimetálica é um dispositivo utilizado em alguns aparelhos bem conhecidos, como o pisca-pisca, né? Encontrado aí nas árvores, enfeite, o pessoal gosta de enfeitar aí no final do ano. O ferro elétrico, né? Que é usado o quê? Justamente, atingiu aquela temperatura, ele vai e desconecta, ele desliga o circuito, um dispositivo de segurança, né? A lâmina só se mantém retilínea, né, na temperatura em que foi feita essa colagem, já que são dois materiais ali, como vocês podem observar. Se a temperatura variar, a lâmina encurva, ou vai para cima ou vai para baixo, dependendo aí do material que você colou no outro. Onde é usado também essa lâmina bimetálica, né? Em alarme de incêndio, um aumento da temperatura, ele vai, dilata e aquece ali essa lâmina, né? Essa lâmina é aquecida devido a esse aumento de temperatura e dispara o alarme. O pessoal aí sair correndo lá de um prédio incêndio, por exemplo. Para encerrar, dilatação dos líquidos. Está aqui, ó, dilatação térmica dos líquidos. Nós temos o quê? Que o líquido também se dilata. Ah, professor, mas é só quando ocorre uma mudança de estado de agregação na água. Não é bem isso que eu estou observando. Vai ser uma pequena variação de temperatura aí, você já começa a observar essa dilatação no líquido. Um dos líquidos que a gente usava, né, no termômetro, por exemplo, era o mercúrio. Usava-se o mercúrio no estado líquido. E aí, no que varia a temperatura dele, ele ia dilatando ali naquele bulbo, né, indicando a temperatura que estava o corpo. Para estudar essa dilatação dos líquidos, né, que é uma dilatação volumétrica, você precisa de um recipiente. E às vezes aí fica indicando errado.
Quando você aquece o recipiente, também aquece o líquido. Então, os dois vão se dilatar. Então, temos que ter cuidado. A variação de volume de um líquido é igual ao volume inicial desse líquido, que multiplica gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, que multiplica a variação de temperatura. Mas se você for realizar um experimento com isso aqui, você tem que levar em consideração duas situações, que é o coeficiente de dilatação aparente do líquido, ó. Tá vendo? O recipiente ele tem um ladrão ali, ó, que é por onde vai vazar uma parte do líquido dilatado, né? E essa dilatação aí observada, ela se refere a uma variação de volume aparente desse líquido. Ele dilatou, só que o frasco também foi junto. Então, para calcular essa variação de volume real do líquido, você precisa calcular essa variação de volume aparente. Está lá a equação, volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrico aparente, que multiplica a variação de temperatura. E também vai precisar calcular a variação de volume do frasco, que aí é a variação volumétrica que vimos anteriormente, né? Você tem a natureza do recipiente, se é de vidro, de alumínio, de zinco, cobre, seja lá qual for o recipiente, você calcula a variação de volume dele, né? Desse frasco aí, desse recipiente, e a soma dessas duas variações de volume vai dar a variação de volume real desse líquido. O coeficiente de dilatação volumétrico também, né? Ele vai ser apresentado dessa forma. Em resumo, olha só o que eu tenho aqui, ó, esse montão de equações aí, ó, tá certo? Variação do volume real do líquido, que é igual a gama, volume inicial, variação de temperatura. Variação do volume real do líquido vai ser a variação do volume aparente mais a variação do volume do frasco, tá bom? E ali tem a variação do volume aparente e a variação do volume do frasco. Vamos pegar aqui uma aplicaçãozinha matemática. Olha lá, ó. Um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação linear médio, ó, linear, cuidado, 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tem volume de 100 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. Estando completamente cheio com líquido, né, ao ser aquecido até 200 graus Celsius, variou de 0 para 200, ó, extravasam 5 centímetros cúbicos de líquido. Extravasou aí, então é o que? A variação de volume aparente. Ele diz aqui, determine o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Olha só, o quanto transbordou, foi 5 centímetros cúbicos, o volume inicial desse recipiente, né, 100 centímetros cúbicos, teve uma variação de temperatura de 200 graus Celsius, agora só substituir na equação, ó. Variação de volume aparente igual ao gama aparente, multiplica volume inicial, variação de temperatura. Substituindo, né, joga tudo lá para o outro lado, vai ficar o coeficiente de dilatação volumétrica aparente, variação de volume aparente, dividido pelo volume inicial, que multiplica a variação de temperatura. Só fez substituir os dados, ó. 5 sobre 100 vezes 200. Né? Resultado, 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Graus Celsius a menos 1. Esse aí é o coeficiente volumétrico aparente. Vamos embora. Pegar aqui agora a letra B. Coeficiente de dilatação real do líquido. O coeficiente de dilatação real vai ser quem? O coeficiente de dilatação aparente, que determinamos na letra A, mais o coeficiente de dilatação do frasco, que já deu o linear ali, ó, né? Como foi fornecido o linear, então o coeficiente de dilatação volumétrico do frasco 3 vezes o linear, só fez o produto, ó, deu 0,27 vezes 10 a menos 4. Agora é só somar tudo, ó. Gama do líquido vai ser o coeficiente de dilatação aparente, 2,5 vezes 10 a menos 4, mais o coeficiente de dilatação volumétrico do frasco, 0,27 vezes 10 elevado a menos 4. Então, o gama vai ser igual ao quê? 2,77 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Acaba aqui, dilatação térmica dos sólidos e líquidos. Valeu, pessoal!